Olá, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre como manter português no exterior, como estimular português, como fazer a sua criança se sentir pertencente, parte dessa cultura e querer falar essa língua, né? Eu recebo muitas perguntas, a Aline também, sobre como fazer com que a criança queira falar, né, sem ser obrigada a falar. Eu entendo que as famílias que moram no exterior têm essa dificuldade, principalmente quando a criança vai para a escola, né? E algumas pessoas chegam e dizem: Nossa, Cíntia, mas a gente falava português, estava tudo certo, a criança aprendeu inclusive português primeiro, foi para a escola, desandou a falar inglês ou a língua do país, né, onde vocês estão, e tá recusando responder em português, não quer mais falar, não tá lembrando do vocabulário, tá achando chato. Então, eu espero que esse vídeo possa te ajudar muito. E depois comenta aqui embaixo, fala como é que foi a sua experiência, se você usou essas estratégias, se deu certo para vocês aí também. Quem me conhece já há um tempo sabe que esse é um tema que eu adoro falar, porque eu vivo isso, né? Eu moro na Inglaterra, sou casada com inglês e eu tenho minhas duas meninas, minhas duas inglesinhas que amam o Brasil, que falam português, que choram quando o Brasil perde, né, na Copa do Mundo. Elas se identificam com a cultura. Então eu adoro falar sobre esse assunto. Eu já quero te dizer assim que, primeiro de tudo, né, esquece tudo que já te disseram sobre seu filho mora no exterior, para que vai falar português? Né, a gente tá cansado de falar aqui no YouTube, lá no Instagram, todas as vantagens que o bilinguismo é capaz de proporcionar para sua criança, tá? Então ser bilíngue não é só falar inglês. Ser bilíngue não é só... As vantagens do bilinguismo não vão, né, ser apenas para os que falam línguas de prestígio. Português, infelizmente, não tem tanto prestígio, né? A gente vê muitos brasileiros que saem do Brasil, vão morar no exterior, recusando falar português. Eu sei que esse não é o seu caso, que você está aqui, né, nesse vídeo, querendo estimular português na vida dos seus filhos. Mas eu sei que você já se deparou com alguém que disse: pra quê? Não vou ensinar, pra quê? Perda de tempo. Então, lembre sempre de todas as vantagens cognitivas, né, que o bilinguismo vai trazer para a vida da sua criança. Isso independente de que língua seja, tá? Se é uma língua de prestígio, se é uma língua famosa ou não, ok? Bom, então antes de começar esse vídeo, é importante dizer que a língua portuguesa é essencial, né? Faz parte da nossa cultura, da nossa identidade cultural, de quem nós somos. E a gente quer, se você está aqui nesse vídeo, é porque você também quer dar isso de presente para os seus filhos. Bom, então eu não sei que estratégia você usa. Eu sempre começo explicando que é importante ter uma estratégia. Aqui em casa, meu marido é inglês, mas ele também faz o mixed language, porque ele fala português, ele tenta usar o português que ele tem para ajudar. Eu não posso dizer para você que eu faço o Paul, porque ele não fala só inglês e eu não falo só português. Em alguns momentos eu misturo o inglês, eu falo inglês também, mas a maior parte do dia eu tô falando 90%, 80% em português. Mas não me recuso a falar inglês quando é necessário, né? Eu quero que as meninas tenham um relacionamento gostoso com português, não que seja uma questão de amor e ódio, sabe? De, que droga, minha mãe só vai responder se eu falar nessa língua com ela. E quem me segue aqui já há bastante tempo sabe que eu sou contra isso, né? Contra dizer que não tô te entendendo. Porque minhas meninas claramente estão vendo que eu consigo entender inglês falando com o pai delas, com as outras pessoas. Então, eu nunca quis ter esse relacionamento de mentira. O que às vezes eu posso dizer é tipo, quê? Como assim? Oi? E aí elas vão automaticamente falar em português ou repetir, mas eu jamais neguei dizendo que eu não entendia português, tá? Então é importante que você crie um ambiente de imersão ao português aí na sua casa. A gente precisa pensar isso e sair do piloto automático. Então, independente da sua estratégia, né? Se faz o Paul, ou se você e seu marido falam português e a criança ouve muito mais português em casa, ou se por conta do seu marido ser, né, o inglês, o americano, vocês falem outra língua, né, em casa e aí você precisa se conectar em português com a criança. Eu não sei qual que é a sua estratégia, mas pensem em criar esse ambiente de imersão ao português. Ou seja, vamos fazer atividade na cozinha, vamos contar uma história, vamos ler um livro, né, na hora do bedtime. Cintia, não tenho tempo. Caramba, né?
na hora de dormir você conta certamente uma historinha, você faz uma oração, né? Conecte com essa língua, é muito importante. Então, aqui as minhas meninas desenvolveram o hábito de ouvir audiobook antes de dormir. E eu comprei algumas historinhas em português, tá? Você pode fazer isso, comprar algumas historinhas em português e colocar pra gente ouvir português. Vamos ouvir português, vamos pensar nessa história. Amanhã a gente, na hora do café da manhã, fala sobre essa história, discute sobre essa história, né? Ou então pede para alguém que tá no Brasil, a avó, a tia, o tio, para gravar essa história, né? Pode ser em vídeo, que você pode usar durante o dia, e aí você pode usar o som à noite, tá? Ou colocar no Spotify ou no Amazon, não sei qual que você usa, mas dá para fazer isso também. Olha que legal. Ouvir uma história em português que vai tocar o coração com a voz de alguém que elas conhecem e gostam muito, né? Bem legal. Então, brincadeira, programa de TV, comprem livros, tenho livros em casa que sejam em português também, que é muito importante. É importante que a criança desenvolva esse pertencimento, né? Que não é só a língua da mamãe, não é o país onde a mamãe nasceu, é meu também, faz parte da minha cultura. Então, que ela veja, que essa criança veja você se encontrando com outros brasileiros, falando com outros brasileiros, quem sabe experimentando comida brasileira. Não sei se você tem o hábito de fazer sempre, mas de vez em quando a gente vai num restaurante brasileiro aqui. Eu não faço sempre, mas a gente vai, experimenta. A festa de aniversário tem sempre um brigadeiro. Entende? É fazer parte dessa cultura, é vestir a camisa. As meninas colocaram a camisa do Brasil, torceram pelo Brasil, choraram quando o Brasil perdeu, né? Então é isso, encontrem outras famílias, organizem alguns playdates, brincadeiras, porque é importante que elas estejam em contato com a cultura do Brasil. Uma outra coisa que eu sempre digo é, que tal, se a sua criança maior e já está escrevendo, fazer cartas para os familiares do Brasil ou para algum outro amiguinho que fale português? Isso é muito legal, tá? Alguns dos meus seguidores dizem que os filhos adolescentes criaram um grupo no WhatsApp para dividir coisas com a família, mas não sei, eu gosto muito de carta, adoro receber uma carta. Eu tenho incentivado as minhas meninas a escreverem, a desenhar e a gente enviar pelo correio, tá? Mas aí você faz do jeitinho que você quiser. Mas é super importante, né? Até para praticar a escrita em português. Eu acho que uma coisa muito importante é manter o amor, a admiração, o respeito pela cultura brasileira. Eu acredito que se você ensinar isso fundamentalmente para suas crianças no exterior, que eles fazem parte dessa cultura, amar essa cultura, mostrar para eles, olha quantos artistas, né? Olha esse pintor, olha esse artista aqui, mostrar um livro, autores, a comida, a música, a dança, o folclore e as parlendas. Quanto mais amor a gente ensinar por essa cultura, a parte linguística vai acontecer. As crianças vão querer falar, elas vão querer saber mais. A gente sempre quer saber mais sobre algo que nos interessa, algo que a gente gosta, algo que a gente é apaixonado, não é verdade? Então, se as suas crianças desenvolverem amor por essa cultura, elas com certeza vão se sentir muito mais estimuladas a aprender, a falar, tá? Organizem, não sei, uma vez na semana, o tempo que der pra você, conversas com os primos, brincadeiras, que tal? Pega aí uma massinha, né? Liga na câmera, vamos desenhar, vamos mostrar os desenhos, vamos falar sobre alguma coisa, vamos conversar. É legal também que as famílias, né? A galera que tá lá no Brasil te ajude, eles podem te ajudar, podem mandar vídeo mostrando pra essa criança alguma coisa da casa, a planta, fazendo um bolo com a vovó. Então, é importante que a gente tenha isso, que a gente faça isso, que a gente esteja conectado com essas raízes. Além de estar conectado com essas raízes, que a gente tenha motivos para falar sobre a língua portuguesa, né? Falar sobre o Brasil. Não é só, você tem que aprender porque é a língua da mamãe, né? Mostrar para essa criança quantos outros países também falam essa língua. Quantos outros países também falam português. Eu viajei com as meninas ano passado, a gente foi para Ibiza e ela encontrou uma menina de Portugal, vejam bem, né? Não era do Brasil, era uma menininha de Portugal que não falava muito inglês. O priminho delas que falava, ela não falava. E Luísa e Olivia super conectaram, brincaram, apresentaram para as outras crianças. A língua não foi, mais uma vez, né, o problema, a língua foi a ponte. E foi muito legal, muito legal. Algumas palavras Luísa não entendia, porque era português de Portugal, mas a menininha dava um jeito, explicava para ela, Luísa, acho que minha mãe fala de tal jeito. Gente, foi muito legal, tá? Então, mostrar para as crianças esse mundão que é lindo, que é grande
e quantas outras pessoas, quantas outras crianças, quantas outras famílias falam português também. A importância de falar português. E por fim, eu quero te convidar a participar da comunidade Bilinguar. É uma comunidade de famílias bilíngues e que querem criar crianças bilíngues no Brasil, no exterior. Então, de qualquer lugar do mundo que você estiver, tá? Se você está no exterior, se você precisa de ajuda, de apoio, de suporte, Cíntia, não sei o que fazer, vem para a comunidade Bilinguar, porque lá a gente te dá, todas as ferramentas que você precisa, a gente ensina como fazer, a gente dá a estratégia, a gente entrega material, jogos, brincadeira para você fazer com as crianças, tá? Tá sempre em inglês e português, a gente tem sempre o cuidado de colocar nas duas línguas, tanto para as mães que estão no Brasil, aprendendo e ensinando inglês para as crianças, quanto para as famílias que estão fora do Brasil. A gente tem pais na Alemanha, na França, a gente tem gente da Austrália, de todos os lugares do mundo, bilinguando com a gente lá na comunidade Bilinguar. Então, essa é uma oportunidade para você aprender mais sobre bilinguismo, trocar ideia, conhecer outras famílias, se sentir apoiado, né, ter conforto, ter esse apoio. A gente vai segurar na sua mão e vai te ajudar, tá? Tem muitas outras estratégias que eu quero muito te ensinar, mas você precisa estar lá para eu te entender, para eu entender, né? Eu e a Aline, a gente precisa entender qual que é a necessidade da sua família, qual que é a idade da sua criança, porque lá a gente produz material específico para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita que a gente tem um montão de dicas e materiais aqui no YouTube de graça. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, tá? Vou deixar um link aqui pra você na descrição, e aí você sabe tudo, você vai poder entender tudo sobre quem eu sou, quem a Aline é, e por que é que a gente é tão habilitada a te ajudar aí na criação bilíngue das suas crianças, tá bom? Clica aqui no link e vem conhecer um pouquinho mais sobre a comunidade.